e quero ministrar a palavra, né? Vamos ministrar a palavra. Eu tenho uma palavra para você. Eu quero começar lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Abra lá comigo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espera um pouco. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Olha só, queridos, Paulo, ele escreve uma carta para os irmãos que estavam em Filipos, e Paulo, ele começa dando duas orientações. Primeira orientação que Paulo escreve, ele diz assim: vocês devem se alegrar. É com essa alegria que você está, querido. Paulo, ele diz: quanto mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Essa palavra alegrar, no original, é a palavra chairo, que quer dizer estar contente, ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso. Então Paulo, ele está escrevendo para os irmãos: olha, vocês devem ter sucesso, vocês devem se alegrar. E sabe, queridos, tudo aquilo que Paulo escreveu é algo importante que nós devemos considerar para a nossa vida. Amém? Na nossa vida cristã. Então Paulo, a primeira orientação é: se alegre no Senhor. Depois que você se alegrou, Paulo começa a dar algumas orientações, alguns alertas para nós. Ele diz: olha, para mim não é pesado e não é cansativo escrever para você as mesmas coisas. Paulo estava falando sobre repetição. Paulo estava falando sobre sinalização. Paulo estava falando sobre cuidado. Paulo estava falando sobre segurança. Sabe, queridos, o que é segurança? É você ouvir sempre as mesmas verdades. Pastor, eu quero uma revelação da NASA. Querido, a revelação da NASA é só para quem é da NASA. Nós temos a revelação da palavra que está aqui. E são verdades que nós temos que andar e não podemos abrir mão. Ah, pastor, mas eu já ouvi. Paulo disse que quando você ouve, isso se torna segurança para você. Quando você entra em algumas empresas, queridos, você passa por um processo chamado integração. E você passa por esse processo de integração, onde a empresa ela vai falar sobre valores, visão, sobre tudo aquilo, como a empresa funciona. E de tempos em tempos, aquela empresa que você entrou, que falou sobre aquilo, ela vai reunir com você de novo e ela vai falar a mesma coisa. Para quê? Para que aquilo fique impregnado dentro de você. Para que aquilo faça parte de você. Para que você não tenha dúvidas daquilo que você está aprendendo. E Paulo, ele está dando uma orientação para a igreja. Ele diz assim: olha, existem algumas verdades que você vai ter que ouvir. 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 Pastor, eu cansei, vai ter que ouvir. Porque Paulo considera isso como segurança. E quando Paulo, ele continua discorrendo o texto, não é isso que eu quero falar, mas eu preciso montar esse cenário todo. Quando Paulo continua discorrendo o texto, no versículo 2, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aí Paulo, ele começa a dar alertas. Querido, você só vai ter certeza daquilo que você crê quando você ouve a mesma coisa, quando aquilo está muito firme dentro de você. E Paulo, ele começa mandando um alerta, e ele diz: olha, tomem cuidado com esse tipo de pessoas. E agora o interessante é que Paulo está dando esse alerta para a igreja. Não é para as pessoas de fora. Paulo fala para se acautelar com os cães na igreja.
Paulo fala para se acautelar com os falsos obreiros na igreja. Pastor, tem falso obreiro? Se Paulo falou que tem, é porque tinha naquela época e hoje também tem. Eita, pastor, então eu vou ser um justiceiro da fé. Eu vou sair caçando os falsos obreiros. Não, queridos, o que você tem que fazer é se revestir da verdade e ter a verdade dentro de você. Quem trabalha com comércio aqui sabe bem o que eu vou falar. Você que trabalha com comércio, você tem uma habilidade de descobrir golpe. Você está trabalhando com dinheiro o tempo todo, dinheiro na sua mão, dinheiro. E de repente alguém chega para você e tenta passar um peixe falso. Tem o salmão que não é salmão. Só tem a cor, o jeito, mas não é. Ou tentam passar para você um lobo-guará meio falsificado. Pegam uma nota. Deixa eu ver se tem uma aqui. Tem uma onça aqui. Chegam para você que trabalha com comércio, aí você fez algo e a pessoa vai te pagar. Ela pega a nota e ela te entrega. Quando você, queridos, conhece do negócio, no que você pegou a nota, você sabe se aquilo é verdadeiro ou falso. Não é assim? Quando você não sabe, você usa uma das técnicas disponíveis. Você pega aquela nota e levanta ela contra a luz. Aí você, nossa, mas tem uma onça escondida aqui. Nossa. Por quê? A luz tem o privilégio de mostrar coisas que estavam escondidas. E Paulo, ele está dando uma orientação para mim e para você. Toda dúvida que você tem, jogue contra a luz. Não é isso que eu quero pregar, estou só dando a introdução. Aí Paulo, ele continua falando sobre algo para a igreja. Paulo, ele começa a falar sobre as prerrogativas que ele tinha como apóstolo, de tudo aquilo que ele havia conquistado como apóstolo. Ele falou assim, olha, eu sou uma pessoa importante, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu tenho uma credencial, eu tenho um passado. Paulo estava falando, ei, deixa eu falar algo para vocês. Eu estou falando com vocês, mas eu tenho propriedade para falar com vocês, porque eu tenho um passado. E Paulo continua discorrendo o texto. Só que no versículo 10, Paulo diz assim, eu desejo conhecê-lo e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Então Paulo, ele fala assim, olha, eu tenho um passado, eu tenho uma credencial, mas o meu desejo é conhecer ele cada dia mais. Paulo tinha um desejo que era conhecer ele a cada dia mais. E Paulo, no versículo 12, e aqui eu entro na ministração, Paulo, ele dá uma orientação para a igreja. E a minha orientação para vocês hoje é exatamente essa de Paulo. Paulo diz assim, versículo 12, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Agora presta atenção e olha para mim. Paulo tinha uma meta, ele desejava alcançar algo. Eu não sei você, queridos, você tem alguma meta para a sua vida? Você deseja alcançar algo para a sua vida? Eu não sei você, queridos, eu tenho metas para a minha vida. Eu tenho coisas que eu desejo alcançar. E sabe, queridos, enquanto você não alcança aquilo, você persegue aquilo. Não é assim? Eu vou dar um exemplo para você. De repente você pegou e você colocou como meta da sua vida para o tempo que você está vivendo. Porque, queridos, o tempo que você vive define as suas metas. Algumas pessoas estão vivendo tempos onde a meta dessas pessoas é entrar no ministério com força. Algumas pessoas definiram uma meta, de repente, de aprender algum tipo de instrumento. Ou, de repente, algumas pessoas entraram para aprender a falar alguma língua fluente. Tudo isso são metas. Amém? Tudo isso são coisas que você estabeleceu. E não é errado, queridos, você estabelecer essas coisas. Algumas outras pessoas determinaram como meta de vida fazer a troca do carro. Não, pastor, esse ano, até o mês de julho, eu vou trocar de carro. Amém? Ou algumas outras dizem assim, não, pastor, esse ano é o ano que eu compro a minha casa própria. É uma meta. Não é uma meta? É uma meta que você estabeleceu. E sabe, queridos, enquanto você não alcança aquilo, você vai trabalhar por aquilo.
Olha para o seu vizinho, pergunta para ele assim, você tem metas? Agora pergunta para ele, quais são as suas metas? Sabe, queridos, e aqui eu quero lançar uma palavra de encorajamento para você. Enquanto você ainda não alcançou, não desista de perseguir aquilo. Vou falar de novo. Enquanto aquilo que você traçou como meta você não alcançou, não desista de perseguir aquilo. Aí você pode chegar para mim e falar assim, pastor, mas aquilo que eu defini, aos olhos naturais parece tão distante. Queridos, pode ser distante para você, mas a Bíblia diz que fé chama a existência as coisas que não são como que se já fossem. Pastor, está muito longe. Querido, se está longe, você está na hora de começar a chamar. Chame. Esse é um dos princípios, amém? Mas eu não quero falar sobre isso, isso eu falo em outro culto. Mas Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado. Ou seja, Paulo estava no meio de um processo. E sabe, queridos, deixa eu falar para você. Quando eu olho aqui de cima para vocês, eu vejo várias pessoas que estão literalmente no meio de processos. Umas estão no começo, outras estão no meio, mas tem umas que já estão... Você está vendo aquilo que você definiu como meta, você está quase alcançando. Parece que você fala assim, meu Deus do céu, eu estou quase lá. Não é assim? Mas todos nós, queridos, estamos no meio de um processo. Uns estão no começo, uns estão no meio e uns estão no fim. E outros estão definindo aquilo que vão fazer. Mas sabe, querido, se você está definindo aquilo que você vai fazer, apresente os seus planos ao Senhor. E Ele vai te dar a melhor estratégia para você. Mas vamos continuar aqui. Então Paulo diz assim no versículo 12. Não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito. Olha que interessante. Paulo fala sobre alcançar algo e Paulo fala sobre perfeição. E Paulo, ele reconhece algo e ele diz assim, irmãos, vocês podem olhar para mim e achar que eu sou perfeito. Eu não fui, não. Não sou perfeito, não. Aí você pode falar, poxa, pastor, achei que Paulo fosse perfeito. Paulo está dizendo, olha, eu tenho metas que não alcancei e eu não sou perfeito. Pastor, misericórdia, você está falando das deficiências de Paulo? Não, eu não preciso falar, porque ele mesmo falou das deficiências que ele tinha. Mas ele diz algo assim, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que já fui alcançado por Cristo. Irmãos, tem algum irmão aqui? Amém. Então isso é para você, tá? Paulo está dizendo, irmãos, não julgo que haja alcançado. Paulo está reconhecendo que ele ainda não tinha alcançado algumas coisas. Sabe, queridos, eu tenho entendido na caminhada cristã que um dos grandes segredos para você avançar é você reconhecer aonde você está hoje. É você reconhecer e entender aonde você se encontra hoje. Porque, queridos, se você não sabe aonde você está, você não sabe aonde você vai chegar. E um dos grandes segredos, queridos, é você reconhecer. Sabe, talvez você entrou aqui e você fala assim, pastor, eu tenho muito para alcançar, tenho planos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas, queridos, o primeiro passo para você avançar é você reconhecer aonde você está hoje. Você reconhecer o meio que você está, você reconhecer a condição que você está, para que dessa condição você avance para uma outra condição. Amém? Então Paulo, ele diz assim, irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado. Ele diz, mas uma coisa faço. Olha só, queridos, aí entra uma parte que não cabe a Deus. Cabe a mim e cabe a você. Quando Paulo diz, uma coisa eu faço, ele está dizendo, uma coisa eu executo, uma coisa eu tenho que fazer, isso não é Deus quem vai fazer. Paulo está falando assim, olha, eu estou fazendo algo, e quando Paulo, lá um pouco mais para baixo, Paulo fala que nós devemos ser imitadores. Sabe, querido, se Paulo estava fazendo isso e o sucesso estava vindo, nós também devemos fazer isso. E ele diz assim, uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E é interessante porque quando você pega esse versículo e você lê o apóstolo Paulo falar isso, parece que Paulo entra em contradição com aquilo que ele falou. Porque, queridos,
Seja sincero para mim, você consegue esquecer algumas coisas que ficaram lá para trás de você? Tem dias que você acorda, que parece que as coisas que você passou lá, elas estão diante de você tudo de novo. Tem dias, queridos, que você levanta e parece que a tribulação que você venceu lá atrás, ela se apresenta para você e fala, ei, estou de volta aqui. Mas eu entendo que quando Paulo fala essa palavra, esquecendo-me, ele está dizendo para você não dar atenção para essas coisas. Sabe, queridos, aqui eu quero trazer uma mensagem bem objetiva para você nessa manhã. Hoje você vai ter que tomar uma decisão de qualidade, e a decisão de qualidade que você vai ter que fazer é parar de ficar com os seus olhos voltados para trás e começar a olhar um pouquinho mais para frente. Eu entendo, queridos, que você passou por coisas boas lá atrás, e coisas ruins também, porque o nosso passado, ele não é marcado só por decepções. Tem vitórias também. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu torço para um determinado time de futebol. O pastor fala qual é, não vou dizer não. Vou não. E quando eu puxo as coisas do passado, tem muitas vitórias. Tem. Só que quando eu olho o presente, eu falo, sangue de Jesus tem poder. Eu faço oração, quem poderá nos defender? Definitivamente nos defender. Porque as coisas que passaram foram boas. Pastor, teve coisa ruim? Teve. Já tomei borrachada por conta dele. E meu primo que está aqui também. Estava junto. Eu estou trazendo um exemplo natural para você entender algumas coisas espirituais. Sabe, queridos, do mesmo jeito que esse time me deu algumas alegrias, me deu umas raiva também. Hoje é mais raiva do que alegria. Mas sabe, queridos, se eu ficar focado só nas coisas ruins, você desanima. A Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que dá o quê? Esperança. Por que a memória, queridos? Porque a memória é aquilo que Paulo diz que você deve renovar a sua mente, como? Pela palavra. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantos têm um motivo de gratidão por algo que Deus já fez na sua vida? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Ah, pastor, mas olha, eu tenho um motivo de gratidão, mas a lista das derrotas foi grande. Sabe, se você ficar olhando para aquilo que aconteceu de errado, você nunca vai conseguir avançar adiante. Por isso que Paulo, ele dá uma orientação. Ele diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam. E o problema não é só esquecer. O problema não é só você ficar olhando nas coisas que aconteceram para trás. Porque essa é a parte A do versículo. É você não atentar para o que passou. Porque senão, queridos, você vai entrar naquela questão e você vai ficar preso ao seu passado. E você vai achar que tudo que aconteceu lá foi melhor. E você não vai ter perspectiva do futuro. Sendo que Deus tem um futuro zerado para mim e para você. Por isso, queridos, deixa eu sinalizar algo para você. Se o seu passado foi bom, Deus quer fazer ele melhor. Se o seu passado não foi tão bom, Deus quer te dar um futuro glorioso. Mas isso não depende de Deus. Porque Deus diz assim, bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus está atestando que o nosso fim é glorioso. Mas, querido, para que o nosso fim seja glorioso, eu e você, nós temos que fazer algumas coisas. Pare de ficar olhando para trás. Se Deus tem coisas novas na frente para trabalhar com você. Pastor, o senhor não sabe. Eu estou traumatizado.
Eu fui mandado embora do emprego. Ok, queridos. Para de ficar olhando, a porta fechou, olhe para frente, Deus tem porta nova. Eu fico imaginando nós que fomos criados com a infância raiz. A infância raiz era aquela que a gente jogava descalço no meio da rua. E a gente entrava para jogar futebol e não tinha hora para entrar para dentro de casa. Você entrava, você saía de casa branco, alvo como a neve. Você chegava à tarde, tinha que deixar de molho você na cândida para lavar, de tanta sujeira que tinha. E algumas pessoas que tinham algumas habilidades futebolísticas, nós jogávamos no asfalto ou na terra e nós não estávamos nem aí. E muitas vezes, queridos, acontecia o quê? Nós chutávamos, errávamos a bola e chutávamos o chão. E o tampo do dedo saía. Só quem é raiz que sabe, querido. Só quem é raiz que sabe. O tampo do dedo saía. Na hora, queridos, quem estava lá na situação olhava, fazia assim. Bora, joga a bola aqui. E chutava com o outro pé. É ou não é? Já pensou se cada trauma da infância nós fôssemos ficar presos lá atrás? Nós nunca hoje queríamos saber de jogar absolutamente nada. Não é assim? Eu aposto que tem pessoas aqui que têm marcas da infância. Se abrir a minha canela, tem marcas na canela. Tem marca no coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar o que aconteceu. Uma certa vez estava jogando bola na rua com a galera. E querido, o jogo de futebol era quente. Contato. Sabe, não tem... encostou. Eu vou processar você. No futebol não tinha esse negócio não. Era futebol raiz, futebol pegado, futebol de homem, futebol de macho, alfa, aquela coisa, né? Infância boa, infância era aquela coisa, xingava você não sai chorando não, você xingava você, beleza, calma que tem o troco, aquela coisa toda. Ninguém era crente, tá, queridos? Já claro. E eu me recordo de uma situação onde eu estava jogando futebol e havia um caminhão de refrigerante parado e a bola entrou embaixo do caminhão. A bola entrou embaixo, a bola era de quem pegasse. Tinha esse negócio, a bola é do time A, do time B, não. E eu peguei, queridos, me enfiei debaixo do caminhão assim para pegar a bola. Quando eu fui sair, havia uma parte lá do caminhão, eu levantei a cabeça antes de ter saído. Bati a cabeça. Querido, você está no calor, você não quer saber de nada. A gente começou a correr, vai o futebol e tal. O pessoal olhou para mim e falou, neguinho, porque dá para ver, né, que eu sou. Pastor, é bullying. Jesus. Que tempo chato que a gente vive. Mas vamos lá. E ele falou, neguinho, está escorrendo. Querido, sem camisa, correndo, você não vai querer saber. Quando eu passei a mão assim, o sangue escorrendo. E o pessoal, está sangrando, corre. Eu entrei para dentro da minha casa, minha mãe estava na beira da pia, lavando a pia. Naquela época, as pias, a maioria era de mármore. Então, elas jogavam cândida em cima, esfregavam e deixava branca aquela pia. E quando eu entrei, ela olhou para mim e falou, tá, vem aqui, sente aqui. Eu falei, o que a senhora vai fazer? Pó de café. Infância raiz, querido. Infância raiz. Pastor, mas o café tem nutrientes que não pode, vai causar uma infecção. Que infecção? E ela pegou, queridos, colocou o café, bateu o pó de café e falou, espere aí. Eu, mãe, já posso sair? Ela, não, espera, que os café... Uns negócios milagrosos. O mertiolate, antes, o cheiro dele arrancava até a alma do corpo. E eu me recordo, queridos, que botou o pó de café, eu coloquei a mão, não estava mais, estava cheio de café na... Queria saber não, bora para o futebol, sair correndo e bora sair correndo de novo. E sabe, queridos, essas coisas que aconteceram lá atrás, se nós fôssemos ficar traumatizados e ficar olhando para essas coisas lá atrás, hoje a nossa vida seria uma vida cheia de traumas. Mas quero trazer isso para os dias de hoje. Paulo ele está dando uma orientação para mim e para você.
E ele diz, olha, queridos, se você tem metas, objetivos, se você tem algo que você traçou, você vai ter que tomar algumas posições na sua vida para que você seja bem-sucedido para alcançá-las. E uma delas é você parar de ficar olhando no seu passado. Ai, pastor, mas quando eu trabalhava lá naquela empresa, eu ganhava tanto dinheiro. Ganhava, mas não tinha paz. Ai, pastor, eu era tão feliz. Oh, pastor, eu trabalhava de segunda a segunda. Não tinha, o meu gerente era assim, era assado. Ah, pastor, lá que era bom. Sabe, queridos, esse pensamento é o pensamento de quando Deus tirou o povo da terra de Israel. Ele tira o povo da escravidão e o povo está indo rumo à terra, mas o pensamento das pessoas influenciado por estranhos era, como era bom o Egito. Nós tínhamos alho e cebola. Agora a gente só tem esse tal do maná aqui. Isso é comida de comer. E eles se esqueciam que a comida que Deus mandava era uma comida fresca. Eles amontoavam e eles tinham comida fresca todos os dias. Mas eles estavam reclamando da vida que eles tinham deixado lá para trás. Eles estavam reclamando de um tempo que eles eram escravos. Sabe, queridos, não reclame do tempo que você está hoje. Hoje você está vivendo uma vida livre. Pare de reclamar das coisas que passaram lá atrás. Sabe, queridos, um coração grato pode mover os céus e a terra por você. Mas um coração ingrato pode fechar as torneiras do céu para que você não avance naquilo que Deus tem. Hoje muitas pessoas não avançam porque só ficam olhando para trás e criticando tudo de novo que aparece. Querido, nós estamos vivendo um tempo de novidade de vida. Não tem como você reclamar. Se você olhar em relação ao passado, no passado, querido, você não tinha essa habilidade que você tem hoje do celular. Você queria fazer uma ligação, você ia lá no telefone da Telesp, comprava a ficha, colocava, discava, e ficava esperando. Aí a ficha caía, você falava 3 minutos, 3 minutos. Aí quando estava acabando, você tinha que colocar outra ficha, senão a ligação caía. Ah, pastor, aquele tempo era bom. Bom aquele tempo. Bom é esse tempo que você liga, fala ao vivo, troca mensagem, está lá falando com o outro lado do mundo. Isso é bom. Ah, pastor, mas é que hoje a tecnologia trouxe alguns malefícios. Querido, deixa eu falar algo para você. Lá atrás também tinha malefícios. O grande problema é que pessoas ficam presas ao passado e se esquecem de olhar na obra nova que Deus quer fazer na sua vida. Ah, pastor, era tão bom, lá atrás eu pregava, o fogo caía e as pessoas se moviam. Ah, pastor, mas eu parei. Parou porque você quis parar. O plano de Deus para você foi que você nunca tivesse parado, porque Deus te enxerga em constante movimento. Olhe para o seu vizinho, dá um sorriso para ele e diga assim: mova-se. Você não é uma árvore. Mas vou terminar aqui o texto. Aí Paulo, ele diz assim: mas uma coisa eu faço, que eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para as que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo. Não é para você parar, queridos. Tamires falando aqui, não tem como você não se emocionar. Não tem como. Se você que está do lado de fora, você já se emociona, imagina ela, que estava lá. Eu me recordo que no dia que eu fui visitar ela no hospital, tinha um horário de visita, e eu gosto de ir fora do horário de visita. Não gosto de ir no horário de visita. Tem muita gente, gosto de ir fora. E o Afrânio falou, olha, das 2h30, das 2 às 2h30, visita. Eu falei, eu vou agora. Juntei minhas coisas e fui lá no hospital. E o pessoal, você não pode entrar? Eu falei, posso. Não, você não pode. Eu falei, eu vou entrar aí. Não, mas você não pode. Eu falei, vou, você vai me impedir de orar por um menino que está aqui, sozinho. Aí a moça falou, pô, aí já não... Aí eu falei assim, se fosse seu filho, você ia liberar ou ia proibir? Ela falou, moça, aí ia pegar pesado, né? Falou, não, você não pode, você vai orar por ele? Eu falei, vou orar, faça o negócio aí e me deu a liberação. E ela falou, você vai demorar? Eu falei, não vou demorar, vou lá orar pelo menino. Aí subi, quando eu cheguei na ala, estava tudo vazio. Aí tinha uma moça olhando para mim, como você entrou aqui?
Eu falei, ó, melhor não perguntar. Eu entrei. E entrei legal, estou autorizado, está aqui, ó. E ela disse, tá bom, você vai onde? Eu falei, eu vou no quarto do Mateus. Ela falou, ó, esse quarto aqui, só que você vai ter que vestir o avental, vai ter que vestir a touca, o negócio todo lá. Eu falei, tá bom. Quando eu entrei, o filho dela começou a chorar. Não, que ele me viu de branco, achou que eu fosse um médico. E os médicos que ela só, eu falei, não, o tio é da paz. O tio só veio aqui para orar por você, está tudo certo, o tio está aqui só para orar por você. E sabe, queridos, nós tivemos um tempo lá, nós conversamos, oramos e tudo mais. Se ela fosse ficar presa ao passado, ela nem estaria aqui hoje cantando. É ou não é? O filho dela nem teria corrido quase 40 quilômetros aqui hoje na hora do ensaio. Subi, aí eu ouvi ele, eu falei, é o Mateus. Aí eu cheguei aqui e falei, pastor, o menino já correu quase 40 quilômetros aqui hoje no ensaio. Aí a hora que eu estou saindo da sala, está ele com o pastor Leandro. Aí ele, oi. Aí eu falei, você está bem? Ele. Se você ficar olhando para as coisas de ruim que aconteceram com você, você nunca vai avançar diante do propósito que Deus tem para você. Não é tempo de você ficar olhando para trás. É tempo de você fazer aquilo que Paulo falou. Olhando para o alvo. Pastor, eu estou traumatizado com as coisas que aconteceram no passado. Se continuar lá, vai continuar traumatizado, queridos. O que você tem que fazer é renovar a sua mente, colocar coisas novas dentro de você e focar no alvo que Cristo tem para você. E eu vou finalizar com isso. E Paulo diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aí no versículo 17, Paulo diz, irmãos, sedes meus imitadores. Paulo está dizendo, olha, aquilo que eu orientei vocês, façam também. Qual foi a primeira orientação que Paulo deu? Em primeiro lugar, você deve se regozijar. Pastor, eu tenho que me regozijar? Pastor, mas eu estou passando um tempo tão difícil. É no tempo difícil, queridos, que você mostra a força que está dentro de você. Nada é na sua força, nada é na sua vontade. Tudo é através daqui, ó. Paulo, no versículo 4, ele dá as últimas orientações. E ele diz assim, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quer viver esse tempo, queridos? Pare de andar ansioso com aquilo que vai acontecer e pare de andar preocupado com aquilo que já aconteceu. Foque hoje no presente e persiga aquilo que você colocou no seu coração. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Persiga, trabalhe, acorde cedo. Coloque diante do Senhor. Não olhe para o lado. Pare de andar com pessoas que vão querer te desanimar. Se junte com pessoas que vão te colocar para cima. Pare de andar com pessoas que só falam de derrota, só falam que não vai dar certo. Mude o meio que você está, querido. Persiga aquilo que você colocou no seu coração. Se afaste de pessoas que falam, rapaz, mas isso daí é grande. E você acha que Deus tem sonho pequeno? Pastor, eu estava pensando em fechar o meu negócio, porque já vieram 3 pessoas e me desanimaram. Eu acho que é Deus falando comigo. Não, era o diabo querendo fazer você parar. Mas Deus te mandou aqui nessa manhã para falar para você, não desiste não, que é para você prosperar e muito. Pastor, eu pensei em parar, puxar o freio de mão. Não. Foco. Não é para você ficar olhando para o lado, para as pessoas que tentam te desanimar, não. Querido, gente para te desanimar tem de monte. Agora deixa eu falar algo aqui. Eu fui levantado nessa manhã, dia das mães, para falar para você, não é para desanimar, não. É para você perseguir aquilo que Deus colocou dentro de você. O grupo de louvor pode subir?
Hoje você vai sair daqui em paz. Porque a palavra de Deus, ela traz paz para você. Pastor, não era nem para mim estar aqui, mas está. Por quê? Porque Deus tem propósito, Ele está mudando o curso da sua vida hoje. E Paulo finaliza dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso pensai. Pare de pensar em derrota. Deus não te criou para derrota. Pare de pensar que não vai dar certo. Deus criou você e você já deu certo. Vamos fazer uma confissão, olha para os seus vizinhos. Ah, pastor, por que você manda olhar para o lado? Um dos processos de aprendizado, queridos, é a repetição. Olhe para ele e diga assim: Deus te criou para você dar certo. Diga: você é um sucesso. Você pode se colocar em pé?